Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco aqui sobre uma outra dúvida que eu vi nas mídias sociais, tá? É até interessante, né? Porque quando você está nas mídias sociais, as pessoas normalmente externalizam aí os anseios delas, né? E, e eu vi um dos colegas lá falando que seria interessante abrir uma conta para os filhos, né? Isso é perfeitamente possível hoje, tá, pessoal? Por incrível que pareça, não só é possível, como é muito fácil, tá? E eu acho que isso daí é uma coisa que a gente deveria pensar aí para fazer uma renda para os nossos filhos, né? Visando que eles podem querer fazer faculdade, podem querer fazer um outro curso. Ah, eu quero fazer um outro curso de inglês, francês, espanhol. Ah, eu quero fazer fora do Brasil, enfim. E aí a pessoa pode querer ir aportando nesses valores para deixar posteriormente para os filhos, né? Fazer uma poupança. Só que em vez de ser uma poupança, né? Como a gente já viu que a poupança normalmente ela tem um rendimento mais baixo, não, faz uma carteira de ações aí para essas crianças, né? Além de renda fixa também, né? Tesouro direto, né? Fundos, né? Eu não gosto muito de fundos, né? Mas vai da preferência de cada um, né? Mas na época, pessoal, eu estava vendo até, tá até mais fácil do que quando eu fiz na época, né? Para quem não sabe, toda vez que a gente vai investir no mercado de ações, a gente precisa abrir uma conta na corretora, né? A corretora é o nosso canal de comunicação para adquirir essas ações, né? E a corretora, ela exige que você tenha uma conta corrente, ou seja, toda vez que você transfere um valor para investir na sua corretora, ela exige que o CPF da conta corrente que foi feito esse depósito seja o mesmo da conta da corretora, né? Isso é para cercar valores, receita, COAF, enfim, evitar que pessoas que transfiram valores para a sua conta da corretora, né? Então, sempre que você vai investir, ele exige que o CPF seja o mesmo. Então, antes de abrir uma conta na corretora, você precisa abrir uma conta corrente, né, para o seu filho. Você já tem algum bancão aí da vida, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Então, ok. Né? Sendo assim uma conta corrente, você vai conseguir tranquilamente, né? Você faz uma TED para sua corretora e ok, tranquilo, né? Não tem problema. Eu utilizei na época o Banco Inter, né? O Banco Inter eu não tenho parceria, né, com ninguém, né? Mas o Banco Inter é taxa zero. Então eu consigo abrir uma conta corrente lá e vem um cartão junto também, então, e eu consigo a taxa zero, né? Não pago por nada, né? Isso é interessante porque imagine que como você vai investindo para os seus filhos, você vai investindo poucos valores, né? Se você tiver taxas ali no meio, isso acaba ficando meio, né? Acaba sangrando um pouco, né, os seus investimentos lá, né? Que você está fazendo para o seu filho, né? Como é taxa zero, então não tem problema. O que eu fiz na época, tá? Eu abri uma conta corrente no Banco Inter para ele. E do Banco Inter, uma vez aberto, né? É interessante a gente falar isso daqui, né? Quando você vai abrir a sua conta corrente, você tem que informar a data de nascimento, né? Obviamente que o seu filho é menor. Né? Pela data de nascimento, o Banco Inter já sabe que ele é o menor. Sendo assim, o Banco Inter vai começar a trocar e-mails com você. Eu sugiro a vocês fazer uma coisa completa, tá? Já que você vai abrir uma conta corrente para o seu filho, crie um e-mail para ele, específico para ele, não use o teu e-mail. Passa a torná-lo independente. Ele tem um e-mail, tem uma conta corrente, tem tudo dele. Então o Banco Inter vai começar a trocar mensagens com você através do e-mail. Fala, olha, eu percebi que você está tentando abrir uma conta, só que eu vou exigir os documentos dele, né? Isso aí na abertura ele já vai exigir, né? Porém ele vai exibir os seus também. Então ele vai começar a falar, olha, eu quero a RG do pai, o comprovante de endereço do pai, os documentos do filho, obviamente, né? Os documentos do filho você já fotografa ali na abertura da conta, né? Só que ele vai exigir depois que você envie os documentos do responsável também, do pai, da mãe. Na época quando eu fiz preencher algum formulário ali, tá? Mas é ok também,
Nada, demora um pouco mais, é claro que para abrir a conta de um adulto, mas você consegue abrir tranquilamente aí a conta numa conta corrente para o seu filho. Bom, uma vez aberta essa conta corrente, já é um passo. Taxa zero, melhor ainda, sabe? Sempre procurem coisas que não tem taxa ali, a gente está começando, justamente porque as taxas ao longo do tempo, isso vai demonstrando aí que você vai perdendo um pouco, né, o potencial que você teria aí. Legal. Uma vez aberta a conta aqui, na época que eu fiz, o Banco Inter, ele ainda não era uma corretora, ok? Então eu abri na Clear. A Clear, para quem não sabe, é um dos braços da XP, né? A XP é o maior conglomerado de corretoras aí do país, né? Ela é dona da XP, da própria XP, da Rico e da Clear. A Rico e a Clear são taxa zero aí, né, para ações. A Rico tem algumas taxas ali que ela cobra, não me lembro de cabeça, tá? A Clear é taxa zero para tudo, tá? E aí eu usei a Clear. Então o que acontece? Quando eu fui abrir a Clear, da mesma forma, você vai preencher os seus dados, ele vai ver que você está informando o nome de um menor, e aí ele vai mandar um formulário para o e-mail do seu filho, lembrando que sempre crie coisas independentes, né? Você tem o seu e-mail, não mistura o seu e-mail com o do seu filho, ok? Manda para lá, ele vai começar a mandar um formulário para você preencher, para sua esposa, se for casado ou mesmo separado, não importa, né? Mas tem que preencher, tem que assinar, tem que estar consciente por conta das normas da legislação e enviar os documentos do responsável, tudo. A Clear, eu confesso para vocês que na época ela demorou um pouco mais, né? Ela pedia um valor, pedia outro, pedia uma cópia, pedia um documento, falava que o formulário faltou algum item ali, que o item não estava aderente, mandei de novo, mas acabou dando certo também, então. O Banco Inter foi bem mais rápido aí para abrir a conta corrente. A Clear demorou um pouco mais, porque a Clear é ligada à CVM, né? Ela tem outros órgãos aí, né, para ficar aderente, até entende compreensível isso aí, então. Mas acabou dando certo, tá? E aí o que acontece? Quando eu tenho que fazer um aporte para a corretora, então eu venho aqui, transfiro para a conta corrente do Inter. Do Inter, além de ser taxa zero mensal, ele é taxa zero para fazer TED. E aí eu faço uma TED para Clear, taxa zero. E na Clear é taxa zero para eu investir em tudo. Ou seja, eu consigo, se eu coloquei R$100, os R$100 que eu coloquei aqui, vem parar aqui e eu consigo comprar R$100 de ações. Então, só para quem não conhece, existem algumas taxas que são algumas taxas referentes à legislação, né? Tem emolumentos, né? Algumas outras coisas que você vai pagar em qualquer corretora, tá? Mas é importante falar que a taxa de corretagem, ela não é cobrada pela Clear, tá? Então, um percentualzinho bem pequeno aí, essa questão de emolumentos, impostos, alguma coisa assim, você vai pagar, mas é bem pequeno, tá? O valor maior, que é a taxa de corretagem, né? Na minha época era mais caro lá, né? Para vocês terem uma ideia, a XP, que é dona da Clear, ela cobrava R$18,50, se não me engano. A Clear é taxa zero. Então, isso faz diferença, né? Se eu vou colocar R$100 e vou pagar R$18,50 numa ordem, sendo que eu não posso pagar, eu vou usar esses R$18,50 para comprar mais ações, ok? Sempre pensem assim. Sempre vou usar o que tem lá para comprar mais ações. Habituem-se a adquirir estoques, ações. Dá para a gente falar um pouco sobre investimentos internacionais também, tá? Hoje em dia é bem tranquilo para a gente investir lá. Tudo na legislação, tá? Não estou falando aqui nada que eu estou contornando, estou fraudando a receita ou alguma coisa do tipo, tá? Investimento legal mesmo, você declara no seu imposto de renda, tudo bonitinho lá, como manda a legislação, tá? Tem nada fora da legislação aqui não, tá? Bom, então dessa forma a gente consegue investir a taxa zero, tá? Então eu achei muito importante eu falar sobre isso, tá? Para ver que hoje em dia é super importante você fazer isso para os seus filhos, né? Prever investimentos para ele,
Deixem as empresas trabalhar para seus filhos, entendeu? Quando você compra ações, você deixa grandes CEOs, gestores trabalharem para você, pessoas que são muito competentes, tá? Muito competentes mesmo. Obviamente eu estou falando de empresas boas, né? Empresas ruins normalmente, né, colocam pessoas ruins. Às vezes até eventualmente ela está numa situação complicada, ela até tem a intenção de contratar uma pessoa boa, né, para tentar botar a casa em ordem, mas assim, normalmente as boas empresas aí ela tem pessoas boas aí para gerir essa companhia, tá? Então, pessoal, eu dei uma dica aqui de como que vocês podem estar abrindo conta aí para os seus filhos, tá? É bem tranquilo, tá? O Inter, acho, uma coisa importante, tá? Quando eu fiz lá na época, eu até comentei, eu fiz isso. O Banco Inter não era uma corretora. Hoje em dia, o Banco Inter é uma corretora. Então, além da conta corrente que vocês abrem lá, taxa zero e tudo, ele também consegue adquirir ações, né? Você consegue usar o home broker dele para comprar ações semelhante a um home broker da Clear, por exemplo, tá? Então, na minha época não tinha, tá? Então eu abri o Inter apenas a conta corrente e depois tive que abrir na Clear para fazer essa transferência, tá? Mas aí vai da escolha de cada um, né? O Banco Inter também, ok, né? Vai do gosto de cada um, né? A Clear é uma empresa do maior conglomerado de corretoras do país, muito boa também, tá? Alguma outra pessoa, tá? Eles normalmente traders, né? Eles falam que há instabilidade, né? Tem algumas piadas na internet e tal, mas eu confesso para vocês que peguei pouquíssimas vezes aí de estabilidade na Clear, tá, pessoal? É uma corretora ok também, tá? Com taxa zero, tudo, né? Eu acho que a gente tem a ganhar com esses benefícios aí que ela proporciona pra gente, tá? Super ok, tá? O Banco Inter hoje também é uma corretora, onde você consegue usar a plataforma Pi dele, né? Chama-se plataforma Pi. Aí você consegue adquirir ações através do home broker deles lá também, então. Daí, nesse caso, não precisaria abrir conta na Clear, né? Você já abre aqui, talvez mande alguma outra coisa a mais. Eu não cheguei a investir pela Clear aqui, então, para crianças, né? Mas, ok também. Tá? Isso é importante eu lembrar para vocês aqui. Mas foi uma dúvida recorrente aí, se vocês puderem passar para conhecidos, eu acho super legal aí para estar colaborando com as pessoas e mostrando que os investimentos eles estão cada vez mais democráticos, né? Pessoal, um forte abraço e até outro vídeo.